Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez aqui, hoje nossa noite de reflexão da obra Pão Nosso de Emmanuel. A lição de hoje é de número 105, observação primordial. Hoje, dia 21 de julho de 2021, nossa quarta-feira de reflexões do Evangelho. Já agradecemos a companhia da Ivete, Jane, que estão conosco nesse instante, Regiane, todos aqui já chegando para que juntos possamos vivenciar essa experiência boa de aprendizado. Então agradecemos muito a companhia de todos que já estão conosco, Cláudia, Dilza, Tânia, muito obrigada pela companhia. Vamos fazer nossa prece, depois nós continuamos cumprimentando os amigos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco através dos seus ensinamentos, das vibrações que o mundo espiritual amigo nos traz, iluminando as nossas consciências e apacentando os nossos corações. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, Sérgio, Marina, todos os amigos que estão conosco nesse instante, aos quais a gente agradece, o Antônio, Divone, Cazuco, Laura, são amigos constantes que estão participando conosco. Isabel, Gil, chegando também. Gente, nós estamos, deixe-me atualizar só uma internet aqui um instante, porque tem uns probleminhas na nossa internet, vamos ver se a gente consegue se acertar. Vamos lá, nós estamos hoje com a lição de número 105 da obra Pão Nosso e ela tem como título Observação Primordial. Essa lição está encabeçada por uma citação do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 29. Então, neste encontro com o versículo, nós temos que primeiro lembrar um pouquinho, como gostamos de fazer, do Evangelho em si. A citação de Marcos, no capítulo 12, versículo 19, é a seguinte: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Para entendermos um pouquinho do Evangelho de Marcos, nós vamos lembrar então Jesus falando aos seus naquele momento, a quem nós gostamos muito de questionar a quem Jesus falava, por conta de que ele se reportou dessa forma então a esses companheiros de época. Vamos tirar um som aqui que está, senão ele vai fazer eco. Bem, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito mais ou menos 64 depois de Cristo. E como nós já dissemos em outras vezes, é o evangelho mais curto que tem. Mas é interessante porque ele é um resumo, uma síntese dos outros dois evangelhos. São 3 sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Ele é como uma síntese dos outros dois. Mas o mais interessante é que essa síntese veio antes. Na verdade, nós poderíamos dizer que Lucas e Mateus ampliaram o Evangelho de Marcos. O que mais ele contém, e além, diferente dos outros, às vezes, com mais riqueza de detalhes, ou mesmo a questão de que muitos não narram os mesmos fatos que ele, é a questão dos milagres. Então ele é um evangelho repleto dos milagres de Jesus. Marcos escreveu a partir das recordações de Pedro. João Marcos não são lembranças suas, são as narrativas de Pedro que ele acabou por registrar. E provavelmente para poder apresentar esses ensinos de Jesus aos cristãos que não eram judeus. Então ele não se preocupa com a tradição, com
nomenclaturas específicas do judaísmo, ele não se preocupa com isso. Ele narra os fatos, e esses fatos que nós poderíamos chamar maravilhosos. Ele apresenta Jesus como alguém capaz de fazer maravilhas. E isso, claro, encantava aquelas pessoas que ali se encontravam e que não eram judeus, não tinham conhecimento das coisas. Então ele não se ocupa muito disso, ele narra os fatos apenas. Nós vamos ver ainda que nesse capítulo 12, dos versículos 18 a 27, trata do diálogo de Jesus. Então, esse diálogo de Jesus, como é que transcorre? Com quem transcorre? Jesus inicialmente conversava com os fariseus, porque o Evangelho de Marcos, ele quase que se restringe àquela semana que Jesus adentrou Jerusalém, onde todos os fatos se desencadearam. Então, nesta semana, todos esses eventos que Jesus participou, Marcos procura registrar para as pessoas conhecerem um pouco de Jesus, da sua fala, da sua ação direta. Este trecho do capítulo 12, versículos 18 até o 27, Jesus primeiro conversa com os saduceus e depois com os escribas. Então, ele tinha anteriormente conversado com os fariseus a respeito daquela passagem de dar a César o que era de César, se era lícito pagar imposto, etc. Vamos lembrar que os fariseus eram os doutores da lei e os conhecedores e aqueles que punham as taxas todas. Nós precisamos dizer uma boa noite a esse pessoal todo que chegou, que nós não cumprimentamos. Então vamos lá. Tânia, Cláudia, Cleusa, Sérgio, Gil, que nós dissemos, Silvia, Carol, Brígida, Terezinha, Cida, Rosângela, Célia, sejam todos bem-vindos, Yara, Marcelo, Jaqueline, Lúcia, Anitta, Alexander, sejam todos bem-vindos, Lígia, sejam bem-vindos, é sempre uma alegria, estamos juntos, com esse frio todo, esse calor humano é bom para nós, ainda que projetado à distância, vê como é interessante? Porque ainda que o contato não seja físico, estejamos num contato virtual, parece que a rede se aquecemos nossos corações com a presença dos amigos e com as reflexões que costumamos fazer. Então, voltando aqui ao quadro, Jesus tinha falado com os fariseus, os saduceus estavam ali perto também. Era aquela semana de muito movimento em Jerusalém, de festividades, então tinham várias tribos ali, judeus de várias posições, de vários cantos, estavam ali presentes. Aí entram os saduceus questionando a Jesus um fato que nós aqui já comentamos também, que eles dizem que uma mulher, vamos supor, uma mulher, eles bolam uma história. Então eles dizem, vamos supor uma mulher que casa-se com um homem, não tem descendentes, esse homem morre, ele tem mais irmãos, eram 7 irmãos ao todo. Aí ela se casa com o outro, porque era uma tradição, né? Se morresse o marido, aquela mulher ficaria na família casada com um irmão do marido, um outro parente. Então eles vão, no fim da história, que nós estamos aqui sintetizando e trazendo para uma linguagem bem coloquial, ela casa com os 7 irmãos, não tem filhos com nenhum deles e todos eles desencarnam, então ela no final também desencarna. Aí eles questionam Jesus, eles contam essa narrativa e num ar assim de provocação com Jesus, eles dizem, e na ressurreição, qual será aquele que terá essa mulher, que ficará com ela? E Jesus tem uma resposta interessante, que só entendendo a cabecinha dos saduceus, como nós fizemos ontem, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, falando dos dados históricos, é que a gente vai compreender essa fala de Jesus. Por isso que é importante nós conhecermos, para poder entender a fala. Ele diz assim, que na ressurreição, porque eles perguntam, e na ressurreição, com quem é que ela vai ficar? Quem ficará com essa mulher? Qual dos irmãos ficará com ela? E Jesus diz, na ressurreição,
Ninguém se dá em casamento ou se casa. Vão viver como anjos dos céus. E aí, à primeira vista, nós podemos jogar isso tudo para o mundo espiritual. Mas não foi disso que Jesus falou. Primeiro é preciso que a gente lembre a respeito dos saduceus, que eles negavam a ressurreição. Eles não aceitavam. Então, quando eles fizeram esta fala para Jesus, era um deboche e um desafio a que Jesus, ou como Jesus iria responder isso. Porque eles não aceitavam. Mas nós também temos que entender que ressurreição, na época, era a possibilidade de nascer de novo, que é aquilo que Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Alguns dizem que é um dos profetas que ressuscitou. Então fica muito claro que, olhando Jesus encarnado, os seus dizerem, é um dos profetas que ressuscitou, ressurgiu na carne. É o que nós chamamos reencarnação. O Espiritismo chama reencarnação, era a ideia mesma, a nomenclatura é que é diferente. Então, quando eles dizem a Jesus, com quem ela ficará na ressurreição, seria nessa ideia de uma outra oportunidade de vida, quem estaria com ela, com quem ela ficaria. E Jesus diz, na ressurreição, não haverá, ela não se dará em casamento e não se casará, viverá como os anjos dos céus. Por quê? Porque a ideia de anjos dos céus, os saduceus também não aceitavam a ideia de haverem seres espirituais, fossem, como diziam eles, anjos bons ou anjos maus, como se pudesse existir anjos maus. Nós entendemos por aí que se refere a espíritos bons e espíritos maus. Eles não aceitavam a ideia do mundo espiritual. Não aceitavam a ideia da ressurreição, não aceitavam a ideia de mundo espiritual. E então nós vemos ali, não aceitavam a ideia da imortalidade da alma. Então eles não admitiam a ressurreição porque não admitiam a imortalidade. Eles tinham a vida como começo, meio e fim da existência de uma alma e nunca mais. Não admitiam a sequência, nem a vida além da carne, nem a vida de volta na carne. Por conta disso, Jesus diz, quando houver a ressurreição, quando ressuscitar, não se dará em casamento, porque é lógico, uma criança recém-nascida acaba de abrir os olhos na terra. Não há casamento, não se vai dar em casamento, não se vai casar, não se tem nada, ela está chegando ali. E por isso Jesus coloca como os anjos, vai viver como os anjos dos céus, sem esses vínculos das ligações terrenas. Ela ainda não tem, cada um de nós, quando reencarnou, toda criança que reencarna, naquele momento da sua chegada, ela não tem relacionamentos diretos, materiais com as pessoas que estão em seu redor. Ela está chegando agora. Então não tem casamento, não tem com quem vai ficar, ali não tem nada. Ela não se liga a nada disso. Vive como anjos dos céus. Ela está chegando como um ser, como um espírito, como um ser espiritual, trazendo somente as suas possibilidades, suas virtudes ou suas viciações. É disso que Jesus fala a eles, porque eles não acreditavam em nada disso, eles somente acreditavam em Deus e acreditavam na materialidade das coisas e viviam para o sensualismo, para o prazer material. Então, os saduceus eram ligados ao prazer material, eram materialistas, eram deístas, quer dizer, aceitavam Deus e eram sensualistas, os prazeres da carne é o que eles buscavam. Não tinha nem cabimento a pergunta que eles fizeram, porque era algo que eles não aceitavam, mas era um desafio para Jesus, para ver o que Jesus responderia. E Jesus respondeu dessa forma. Então estavam ali, próximos, assistindo esta cena. Ele tinha acabado de falar com os fariseus, ele respondeu isso aos saduceus. Assistindo essa cena estavam também os escribas. Lembro-se também que ontem nós comentamos quem eram os escribas. Então, os escribas eram os secretários dos reis de Judá.
eram aqueles escreventes, intendentes dos exércitos judeus. Depois eles se tornaram, então, os doutores de ensinar a lei de Moisés às pessoas e interpretavam a lei para o povo. Esses eram escribas. Então eles tinham bastante conhecimento disso que Jesus estava mostrando para os saduceus que não aceitavam a ideia. Quando eles ouvem a resposta de Jesus, eles dizem a Jesus: muito bem, respondeu de acordo, porque eles conheciam a tradição, a lei, as crenças. Então eles viram que Jesus não disse uma vírgula fora daquilo que era o ensino que eles traziam. Mas eles aproveitam esse momento para fazer uma outra pergunta a Jesus, que na verdade, também como os saduceus, não era a intenção de saber nada, porque eles já eram os escribas, eles tinham os conhecimentos, eles estavam testando Jesus também. Veja que os fariseus tinham testado com a moeda, com a face de César, os saduceus tinham testado Jesus com a questão da ressurreição, e agora os escribas estavam testando Jesus na lei. Então, no único momento, ele estava sendo bombardeado por todo mundo no mesmo local. Vamos ver o que Gil está dizendo. Mas que Deus eles aceitavam e acreditavam com tanto desequilíbrio sexual e material. Ora, se nós vamos ao paganismo, os deuses dos prazeres sexuais e materiais estão lá, no paganismo. Então, transferir a mesma ideia dos deuses pagãos que atendiam à materialidade terrena para um Deus desconhecido não era tão difícil assim. Quer dizer, eles transferiam para Deus, como até hoje muitas vezes a gente transfere para Deus comportamentos que são nossos. Quando nós dizemos o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, nós queremos que Deus seja a nossa imagem e semelhança. É isso. Nós já comentamos tantas vezes, já vimos isso acontecer, de bandos de criminosos que vão praticar um crime, se unem em oração e pedem a Deus que o crime dê certo, que o roubo dê certo, que aquilo que eles programaram para prejudicar o outro dê certo. Então eles estão querendo um Deus de guerra. É isso, então não é difícil da gente entender essas condições que as pessoas colocam numa fantasia da divindade. É de acordo com a conveniência, constroem um Deus de acordo com a sua conveniência. Essa é a verdade. Não, ontem ainda, nós estamos tendo a Semana Espírita de Taubaté, o orador de ontem ainda falou, as pessoas falam muito de Deus, mas não compreendem Deus. A gente fala, a gente tenta imaginar todas as definições que temos para Deus, mas não compreendemos muitas vezes Deus. Então nos falta elementos, maturidade de espírito para compreendermos. Se nós compreendêssemos, não usaríamos frases do tipo: como é que Deus permite que isso aconteça? Se soubéssemos e compreendêssemos a lei. Deus não é justo. Olha, Deus permitiu, nós julgamos Deus muito tempo. Então esse povo, fossem os fariseus, fossem os saduceus ou os escribas, estavam julgando Jesus de todas as formas, colocando Jesus à prova. Então, neste momento, os escribas, eles dizem: fizeste bem, respondeu adequado, tá tudo certo, é isso mesmo, né? Então, eles elogiaram Jesus, que Jesus falou direitinho a resposta que eles sabiam. Mas nós temos uma pergunta. Os outros já tinham perguntado, eles também se acharam no direito de perguntar. Mas vamos lá, que eu não disse boa noite para Edna, para Thaís, para quem mais que eu não disse boa noite, Franci, Thelma, Mara, eu não disse boa noite, Júlio, todos esses amigos que já estão conosco, que a gente não cumprimentou ainda, né? Então eles perguntam a Jesus, esse sim, vai ser do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, o versículo 28.
um versículo anterior ao que será analisado por Emmanuel nessa página da obra Pão Nosso. Então, neste versículo 28, ele diz: qual é o primeiro de todos os mandamentos? É testar Jesus, para ver se ele sabia a lei. Eles eram os zeladores da lei, os escribas, aqueles que se achavam sabedores de tudo. Jesus não era um escriba, Jesus era filho de um carpinteiro, vinha de uma região muito simples. A Galileia era uma terra de pescadores, de homens do campo. Então, ele também se achou no direito de testar Jesus. E ele pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E aí que Jesus então responde esse trecho. Ele responde o versículo todo. Emmanuel usou metade do versículo como título da página a ser estudada. Então ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Mas ele continua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O que Jesus fez aqui foi repetir exatamente o primeiro mandamento da lei mosaica, como era na íntegra, porque nós simplificamos. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, normalmente nós dizemos assim: primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. E nós vamos enfileirando, mas olha como nós simplificamos: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando, na verdade, esse primeiro mandamento da lei mosaica é tudo isso que estava escrito. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E Jesus depois ainda completava este mandamento, dizendo em um segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus colocou, ele completou isto, porque isto dizia tudo respeito a Deus. Boa noite, Rita, Rosa, Clemilda. Então, quando nós vemos a lei da época, o que dizia a lei, foi o que eles perguntaram a Jesus. E a lei para a época dizia amar como Deus, a Deus. Amar de todo o teu coração, sinceridade. De toda a tua alma, que significava então a nossa existência, o nosso vigor, de todo o teu entendimento, aquilo que nós conseguimos pensar de Deus, pensar da ordem divina. Então, a capacidade racional de entender Deus, esse amor. E de todas as tuas forças, quer dizer, com todas as nossas ações. Que as nossas ações deveriam ser sempre ações que refletissem esse amor a Deus. Fosse através do entendimento, fosse através do sentimento, fosse através do nosso próprio existir. Que fôssemos testemunhos de Deus, da lei do amor em todas as situações. É esse o primeiro grande mandamento da lei. E Emmanuel pegou então: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um só. Porque não importa as interpretações que façamos, não importa os nomes que as pessoas deem a Deus. Porque nós vamos ver que chamavam de Yahvé a Deus, né? Jeová. Não importa. Não importa a nomenclatura que vamos dar. Deus é um só. É a fonte de tudo. Por isso que em O Livro dos Espíritos, a primeira questão, que é essa grande questão filosófica que o mundo traz, é: que é Deus? E foi tão sábio Kardec, porque não perguntou quem é. Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele dizia: Deus é João, Deus é José, Deus é Alcebiades, Deus é um homem, Deus é um homem desta raça. Nós iríamos identificar uma pessoa. Mas ele pergunta: que é? Que é? Afinal, o que é?
É uma pessoa que aí os espíritos respondem, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então é a fonte de onde tudo se origina, a fonte perfeita de onde todas as coisas se originaram. Por isso que quando Jesus diz aqui, Deus o Senhor é um só, ele está dizendo que Deus é um só, independente do nome, independente como pintem, independente como pensem, é uma fonte, é um núcleo, uma unidade que dá origem a tudo. Então Jesus já definia neste mandamento como está em O Livro dos Espíritos, na primeira questão, para que a gente entenda. E ele diz, né, então a respeito disso, e Emmanuel vai comentar esta fala de Jesus, dizendo que, replicando ao escriba, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo. É o primeiro mandamento, é o artigo inicial, é a observação primordial dos 10 mandamentos. É esta observação que Jesus faz ali naquele momento, lembrando esse artigo. E então Emmanuel vai refletindo, dizendo, antes de todos os programas de Moisés, porque Moisés, ele fez um programa, de uma sequência, ele estabeleceu passos desde a saída do Egito para levar ao povo a terra prometida. Ele organizou a estrutura, passo a passo, ele fez uma programação para que pudessem cumprir juntos, dando conta do sucesso que ele desejava, que é algo que a gente tem que aprender. Quando queremos atingir uma meta, um sucesso, um ponto importante que temos como algo bom para nós, nós temos que traçar uma programação, um passo a passo, e não sair fora disso, para conseguir chegar ao objetivo. Então, eles, antes de todos os programas de Moisés, quer dizer, tudo aquilo que ele organizou, o passo a passo que ele fez para chegar à terra prometida, antes das revelações dos profetas, porque depois de Moisés os profetas vieram e foram fazendo revelações dos acontecimentos que viriam. Então, está dizendo, antes disso, quer dizer, ou sejam das projeções, né? Havia o passo a passo de Moisés, mas haviam projeções para o futuro. Os profetas traziam as projeções para o futuro. Então, ele disse, antes das projeções, antes dos profetas e das próprias bênçãos redentoras de Jesus no Evangelho, quer dizer, antes de Jesus, antes dos profetas, antes de Moisés, como se fosse na linha do tempo, estamos voltando ao ponto inicial. Antes de tudo isso, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, quer dizer, muito antes de Jesus fazer todos os relatos evangélicos, ele coloca um ponto de comportamento, um início. Por isso que ele diz, é o primeiro mandamento, é o que vem à frente de todos, é a primeira atitude que nós precisamos ter. Então ele coloca esse princípio, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Então, na verdade, o primeiro ponto que Jesus chama atenção para o nosso comportamento e para seguirmos todos os projetos, conseguirmos todo o passo a passo para a nossa vida, para o futuro desta humanidade, tudo isso está preso a um único ponto que Jesus traz: unidade substancial. Porque quando ele diz que deveríamos então amar a Deus de todas as formas, né? Com todas as formas que pudéssemos, e ele diz, o Senhor é nosso Deus e Deus é um só. Ele está dizendo que todas aquelas criaturas, fariseus, saduceus, que estavam ali questionando, escribas e todas as criaturas do mundo têm um único Deus, estão
unidas a uma união, porque todos são filhos de um mesmo Deus. Se nós olhássemos essa proposta, essa fala de Jesus, é uma conclamação, ele está nos conclamando a essa atitude. Se nós tivéssemos atenção sobre isso, nós, humanidade terrena, isso aqui seria um mar de rosas. Porque nós iríamos ver uma terra onde as pessoas iriam se olhar como irmãos verdadeiramente. Diminuiria o ódio, diminuiria a vingança, diminuiriam os crimes, a exploração, tudo isso diminuiria na terra. Se olhássemos o outro como um irmão, como um filho de Deus, tanto quanto nós mesmos. Então, o chamado de Jesus é que, antes de lei de Moisés, antes de premonição dos profetas, antes dos seus próprios ensinos do Evangelho, ele conclama as pessoas a essa união, uma unidade em Deus. Uma unidade. Alicerçando o serviço salvador, que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, porque Jesus não veio à Terra sem a missão. Ele veio em caráter de missão, ele veio cumprir uma missão. Assim como todos os espíritos bons vêm a nós em missão. Eles não precisariam estar junto de nós, porque já venceram o nível em que nós estamos. Eles estão mais adiantados. Se eles se dispõem a voltar para acudir a nós que estamos mais atrasadinhos, é porque eles estão em caráter de missionários, para nos orientar, para nos ajudar, para nos mostrar caminho. Então Jesus veio à Terra em caráter de missão. Ele tinha uma tarefa para dar conta junto à humanidade terrena. E era a tarefa que ele tinha, era um serviço salvador. Não é ele o Salvador, mas o que ele trouxe é que iria nos salvar. E ele trouxe ensinamentos, formas de vivermos em sociedade, de olharmos as outras criaturas, de olharmos a nós mesmos, de olharmos Deus. E nos salvava das trevas, das viciações, das dificuldades, das vibrações inferiores. Esse é o trabalho salvacionista de Jesus. Então, quando nós falamos Jesus é o Salvador, dá a impressão que ele vai resolver o problema de todo mundo e nós podemos fazer todas as artes, tudo errado, tudo o que quisermos, porque Jesus nos salva por tabela. Não é bem verdade. Ele trouxe um projeto salvacionista. Ele trouxe uma lição de casa para todos nós. E nós temos que nos aplicar e fazer a tarefa para podermos dar conta dessa lição de casa. Então, cada um de nós é responsável por si mesmo, é responsável por dar conta dessas tarefas todas que Jesus mostrou, que não era nada excepcional quando a gente vê dizer, ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Essa é a grande tarefa que Jesus passou para todos nós fazermos como dever de casa. Dessa nossa casa terra, o nosso dever é desenvolver essa capacidade de amar. Gostamos sempre de pensar de uma forma onde amar se possa ser entendido como cuidar. Esse amar como cuidar. Cuidar é ter atenção, é zelar, é providenciar que o outro tenha o de que necessita, que algo se chegue até ele. Então é movimento, é ação em direção ao outro que estamos percebendo naquele instante. Então ama quem está verdadeiramente comandando
a própria existência. O Gil dizendo assim que a nossa ignorância faz que tenhamos quem nos comanda, nos explore pelos poderosos. Bastava os 10 mandamentos. Não, Gil, não são os 10 mandamentos, porque Jesus disse que ele substituía esses 10 mandamentos da lei por 2. Que seria esse, o primeiro: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a capacidade que você tenha, e amar ao próximo como a si mesmo. São os 2 mandamentos. Ele diz que isso era toda a lei. Isso continha toda a lei. Então o convite de Jesus é um convite de amorosidade, de desenvolvimento da amorosidade, da capacidade de percepção, de cuidado. Esse é o convite de Jesus. É essa a tarefa. Que ele diz: um novo mandamento eu vos dou. Era esse o novo mandamento. Ele substituía todos, porque os 10 mandamentos de Moisés, eles são assim: primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas. Depois vinha: não tome seu santo nome em vão, não cobice a mulher do próximo, não furtarás, não matarás. E era sempre uma proibição. Não. Havia essa proibição, essa proibição. Jesus tirou essa condição de proibição, mostrando que por maturidade nós não precisamos de alguém que, como criança, diga: você não pode, não põe a mão, não sobe aí. É assim que se faz com criança, né? Proibindo. Não, a partir de Jesus, esta humanidade não precisaria mais ter este comando de cerceando o movimento, cerceando a liberdade. Não mata, não rouba, não cobiça, não fala mal, não diz das coisas alheias. É só um punhado de não. O que bastava ali, a partir de Jesus, que é isso que ele traz, o novo mandamento, que é o amor, ele disse: olha, basta amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e tudo isto está resolvido. Todos esses impeditivos, todas essas proibições não serão necessárias se nos vestirmos dessa questão de cuidar, de zelo, de cuidar. Então aqui, quando nós vemos o comentário de Emmanuel, ele nos diz a respeito de Jesus que, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, que era ensinar a amar. Tanto que ele deu muitos exemplos de ação direta em ajuda ao próximo, em socorro, ajuda em todos os tipos, desde uma ajuda oral de iluminação daquela consciência com um conhecimento novo, a ajuda de um momento de prece, como ele fez tantas vezes e até ensinou o Pai Nosso como uma prece, a ajuda material de multiplicação de pães para os que tinham fome, pães e peixes, a ajuda material no sentido da saúde, da cura. Então Jesus deu muitos testemunhos, por isso que Marcos se ocupa muito de mostrar os milagres dele, para que entendêssemos que eram demonstrações deste amar que ele veio defender como o projeto que ele estava trazendo, né? Como o seu plano de ação. Ele demonstrou a sua tese, ele demonstrou para que nós não tivéssemos dúvidas de como iria funcionar isso. Ele mostrou muito bem. Então ele proclama à humanidade, fazendo tudo isso, trazendo esse programa e convidando como primeiro mandamento a amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está proclamando que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia, que aí é outro ensinamento, porque quando Jesus diz só há um Deus para todas as criaturas, só existe um Deus, ele também chama esse Deus o tempo todo, porque como nós dissemos, não importa o nome que se dê nas mais diferentes tradições do mundo, mas Jesus, ele o tempo todo ele chama esse Deus de Pai. Tanto que ele ensina a oração do Pai Nosso que estás nos céus, mostrando que é Pai de todas as criaturas, é o único Deus, Pai de todas as criaturas, fonte de todas as criações.
Então nós vemos Jesus chamando de pai. E como um pai, era um pai que zela, um pai que acolhe, um pai que perdoa, um pai que orienta. Ele dava a Deus a qualidade de pai e ainda reforçava um pai de infinita misericórdia. Tanto que ele usa, numa das parábolas, a história do filho pródigo. E aquele pai misericordioso recebe o filho rebelde quando volta até ele, acabado no mundo, em dificuldade. Aquele pai recebe com festas. E ele fala nessa parábola que isto aquele pai simboliza Deus. E nós estamos, alguns na qualidade do filho bom que permaneceu ao lado de Deus, mas que embora sendo bom tinha ciúme do outro. E do filho rebelde, daquilo que o pai propunha como metodologia de vida e sai pelo mundo tresloucado, batendo cabeça por tudo quanto era lugar, até entender que o melhor lugar era junto do pai. E volta. Jesus explica isso nessa parábola. Então nós vemos aqui ele mostrando Deus como um pai misericordioso, que sabia, então, que muitos homens, Jesus sabia, não aceitariam a verdade. Ele trazia uma parcela dessa revelação divina, mostrando muitas coisas. É a parte da verdade. A verdade está vindo para nós de forma escalonada, em partes. De período em período ela se amplia, conhece mais uma parcela dessa verdade. Jesus trouxe a verdade e ele sabia que muitos homens não aceitariam essa verdade, como até hoje não aceitam. Muitos homens aqui encarnados, espíritos aqui encarnados, são tão antigos e tão ainda ignorantes das verdades, do conhecimento, imaturos, que não aceitam verdades como estas. Fazer o quê? Não está na capacidade dele, ele não tem entendimento. Então, como discutir, e vamos nos desestimular de fazer alguma coisa? Não. Nós temos que compreender, nem tudo que dizemos todos aceitam, nem tudo que é mostrado nós também aceitamos. Quantas vezes nós temos dificuldades e só depois de muito tempo é que a gente entende. Quanta coisa a gente já leu na vida, já aprendeu dentro da doutrina espírita, que a gente diz, não é possível. Não, isso aqui tem alguma coisa errada, isso aqui eu não posso aceitar. Depois de um tempo, anos para frente, quando a gente já amadureceu mais um pouco, a gente já está enxergando a vida com outros olhos, um dia você esbarra naquilo assim, nossa, era tão claro, tão perfeito aos meus olhos, como é que eu não vi isso? Porque é o nosso entendimento, como disse Dinha, conforme o nosso entendimento conforme o nosso entendimento, conforme a nossa capacidade. Então fica difícil porque não estamos, a humanidade terrena, os espíritos que compõem essa humanidade, não tem o mesmo grau de conhecimento, de maturidade, de vivência, de expressão, não tem. Então não dá para falar a mesma coisa e todos, é isso mesmo. Não, vai ter gente rebelde, vai ter gente que não aceita, vai ter gente que não entende, vai ter gente que faz pouco caso. Nós acabamos de ver Jesus passar por isso, com os saduceus, fazendo pouco caso daquilo que Jesus afirmava ser a verdade. Está ali. Então, muitos homens não aceitariam a verdade. Quando Jesus conversa com Nicodemos, que é doutor da lei, sobre essa questão de voltar, nascer de novo, que para chegar ao reino dos céus era preciso nascer de novo. E Nicodemos, então, um doutor da lei, respeitadíssimo
ele diz, Jesus, mas como pode um homem velho como eu entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele não conseguiu entender a possibilidade reencarnatória, mesmo aceitando ressurreição, mesmo aceitando que, como Jesus teria sido João Batista, Jesus teria sido um dos profetas, era da cultura deles, mesmo aceitando essa possibilidade de uma nova identidade, da pessoa voltar e ter uma nova identidade. Ele não entendeu como é que ele passaria por isso. Jesus disse, olha, se você não entende das coisas da terra, como é que eu vou te falar das coisas dos céus? Como? Então, é complicado, porque só a maturidade, só o tempo é quem vai ser capaz de nos fazer ter compreensão das coisas. Então, está aqui. Jesus sabia que muitos homens não iriam aceitar essa verdade. Jesus sabia que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, o cumprimento da lei de Deus. Nós temos obrigações, assim como Jesus veio com uma missão, uma tarefa a dar conta, e a dele, claro, de concordância com, ou de expressão magna, de grandeza, para poder mostrar a muitos aquilo que ele trazia, nós vamos ver que cada um de nós tem uma tarefinha. Por pequena que seja, nós não reencarnamos, não estamos nesse palco, não estamos aqui, neste momento da vida terrena, para fazer nada. Nós não estamos aqui para isso. Cada um de nós que se encontra na face deste planeta reencarnou com algo a cumprir, a dar conta. Primeiro para si mesmo, a resolver os seus próprios problemas, problemas que muitas vezes estamos trazendo de outras vidas, que precisamos solucionar com aqueles que vão estar conosco no mesmo palco, ou problemas que nós criamos nesta, por conta da nossa maneira de ser, que geraram dores, aflições. Então, pelos nossos traços de personalidade, vamos dizer, ciúme, egoísmo, vaidade, orgulho, traços nossos. Por conta desses traços nossos, nós criamos às vezes confusão no meio em que vivemos com as outras pessoas e os relacionamentos ficam muito difíceis. E a nossa tendência é colocar a culpa no outro. É o outro que não me compreende, é o outro que não se comporta como eu desejaria, é o outro. Porque é mais fácil colocar a culpa no outro do que admitir que eu preciso me libertar desse ciúme exagerado, eu preciso diminuir esse orgulho exacerbado, esse egoísmo que está se transformando em avareza. É olhar para dentro e ver o que é que eu preciso mudar. Ainda que eu não tivesse nenhuma tarefa fora de mim. Às vezes, nós já somos um grande trabalho a ser resolvido por nós mesmos. Pode ser que esta encarnação, Deus tenha dito, olha, não vou te colocar nenhum fardinho no ombro. Vai tranquilo, vai cuidar de si mesmo. Vai tranquilo, você vai para aprender a cuidar de si mesmo. Apenas isso. Já será uma tarefa gigantesca para nós. Então, quando Emmanuel comenta que Jesus sabia que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, nós temos obrigações para conosco, nós temos obrigações para com os outros, nós temos obrigações para com o planeta, nós temos obrigações para com a vida na face da Terra, nós temos obrigações com esse habitat que estamos usando. E a gente não se dá muito conta de que nós temos, sim, muitos direitos, mas nós temos muitos deveres a dar conta. De repente, a gente quer só os direitos e não quer os deveres da mudança, da transformação, da colaboração, do trabalho, do crescimento.
Porque isso dá trabalho mesmo. É mais fácil ficar esperando, eu quero os meus direitos apenas, porque daí os outros farão por mim aquilo que eu preciso fazer. Então, Tânia diz assim, difícil é aceitar que temos falhas e imperfeições. Pois é, mas a doutrina tem nos ajudado muito, né? A despertar um pouquinho a consciência e conseguir entender que temos sim. Pode ser até difícil aceitar, mas a gente já começa a enxergar. Bom sinal. Já começamos a enxergar, relutamos às vezes em aceitar, mas somos capazes de detectar. Já é sinal de maturidade. Já é sinal de que estamos no caminho certo. Começamos a enxergar o defeito, eu ainda não tenho disposição para consertar, eu ainda não tenho mecanismos para rearranjar isso, mas eu já consigo enxergar que este defeito está prejudicando um punhado de coisas na minha vida. E que eu preciso, mais cedo ou mais tarde, me livrar dele, acertar as arestas para poder seguir adiante. Já é maturidade do espírito, já é crescimento. Por isso que os espíritos disseram que no mundo de regeneração que virá, que nós estamos saindo do prova e expiações para um estado de regeneração. Então estamos saindo de um estado de testes, de reajustes, acertos, para regenerar, ou seja, buscar os fundamentos melhores, essa lei de Deus, essa consciência e fazermos isso aí ficar vigente em nossas vidas. Esse é o mundo de regeneração. Então não é um mundo de criaturas boazinhas, prontinhas, lindas, maravilhosas, mas é um mundo de pessoas que já conseguem enxergar as próprias dificuldades, que vão lutar com elas. Já é um passo em direção à vida, como diz Gil, claro que é. É um passo em direção a uma vida melhor. Se eu já consigo enxergar, já consigo me dispor, bom, não consigo dar conta de tudo, não vou ser capaz de mudar tudo, mas posso começar a mudar aqui, ali, é como se eu fizesse um relatório de tudo que eu preciso providenciar a mudança e agora eu vou, né, um checklist. Vou fazendo e vou riscando, vou fazendo e vou riscando. Esse é o mundo de regeneração. Cada um de nós vai chegar com um checklist na mão, na próxima reencarnação. Se Deus quiser, estaremos com o nosso checklist na mão. Já vi isto que eu preciso arrumar. Então, Senhor, agora eu vou com isso aqui na mão. E agora, cada um que eu for arrumando, eu vou riscando da minha listinha, porque eu estou substituindo por alguma coisa melhor para o meu existir e o existir dessa sociedade, deste mundo onde nós estamos experienciando a nossa vida. É um conforto muito grande. Nossas consciências estão despertando para isso. A gente já percebeu que não dá para continuar a ser os mesmos. Que nós precisamos modificar algumas coisas e vamos trabalhar para isso. Com certeza, as oportunidades para esse mundo de regeneração serão para as criaturas que consigam estabelecer esse programa para si mesma. Né? Não é boa ainda, não é perfeita, não está santificada, plenamente santificada, mas tem consciência e procura fazer um trabalho de melhoria consigo mesmo, que vai se refletir na sociedade. Então nós vemos aqui Emmanuel dizendo, Jesus sabia que surgiria um retardamento. Ah, mas é claro, vocês acham que a turma do negativo, os espíritos ignorantes, trevosos, vão querer a mudança? Mas de jeito nenhum. Vão colocar todos os bloqueios possíveis, as dificuldades possíveis e aquelas que acenam para os erros que nós temos. Vão cutucar bem ali, soprar a brasa, que é para ver se acende a fogueira de novo. Então, Jesus sabia que haveria retardamento de muitos. É um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, dois para trás, e nós estaríamos nesse embalo ainda. Haveria má vontade, porque mudar vai dar trabalho. Vai dar trabalho. E aí, mas agora
nessa encarnação, quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, não tem importância, isso aqui eu vou deixar para a próxima encarnação. É má vontade, é o sinônimo da má vontade. Se eu estou aqui, em vez de aproveitar, né, ter boa vontade para solucionar e ser uma coisa a menos para eu pensar no meu checklist de futuro, então, por que ter essa má vontade? Mas a gente diz, não, vai ficar para outra hora, próxima encarnação a gente resolve isso. Usamos essa expressão constantemente, né? Constantemente. Ele sabia que muitos teriam indiferença e preguiça em torno dos ensinos que ele traria. O evangelho está aí, mas não toca o coração de todo mundo. Nem a consciência ele desperta de todo mundo. Não é todo mundo que se empolga com essas palavras, com esses ensinos. Não é todo mundo que se apega a isso, buscando ali um norte, uma indicação de como fazer melhor o seu existir. Não é, porque muitos ainda estão indiferentes. Estão presos, sabe, como uma semente que ainda não rompeu as suas cascas para fazer a germinação. São sementes que estão adormecidas no próprio modo de ser. Então, indiferença e preguiça, porque qualquer mudança vai dar trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. Então, por conta disso, existe a preguiça, sim. O Gilles, tanto é verdade, né, da nossa busca, que esperamos o dia todo o nosso horário de estudo. Graças a Deus, a gente espera mesmo, porque é um momento de refletirmos, de pensarmos, de providenciarmos esclarecimentos. Nós estamos aqui tentando juntos entender um pouco mais tudo isso para aplicar na nossa própria vida e sermos capazes de olhar o outro no ponto em que ele se encontra e que isso não nos cause tanta dor, tanta aflição, tanto desespero. Às vezes a gente vê situações que a gente diz, meu Deus, parece que isso não vai ter solução. E de repente a gente se lembra de Jesus dizendo que Deus é Pai. Dele dizendo que estará conosco até o final dos tempos. Dele dizendo que era o caminho, a verdade e a vida. Dele dizendo que veio trazer a vida e a vida plena. Então, nós sabemos que tem solução. Pode que os nossos olhos não estejam percebendo, mas as coisas estão andando. Pode que a gente não veja, mas está acontecendo tanta coisa ruim ali. Antes acontecia, a gente não sabia. Porque não havia os meios de comunicação como existem agora. Então, muitas coisas aconteceram na face da Terra que nós ficamos na ignorância total. E agora essas coisas vêm a nós através das possibilidades de comunicação, exatamente para que tomemos ciência, tratemos de cuidar para que isso não se alastre mais. Não se alastre mais. Para que isso seja contido, para que isso seja modificado. É só aí. Quando nós vemos uma tumoração qualquer, quando a pessoa diz assim, eu fiz um exame, apareceu um tumor nesse ou naquele lugar, e a pessoa, claro, se desespera, quer buscar solução, tratamento, etc. Mas ela só soube disso quando essa história já estava lá adiante, porque esse tumorzinho não começou desse tamanho hoje. Ele já vinha quietinho lá e ninguém tinha visto que ele existia. Através de possibilidades de exames do momento, foi possível detectar. E detectando-se, vamos então ao tratamento. Às vezes doloroso, difícil, trabalhoso, onde temos que deixar a preguiça de lado, o medo de lado e tratar de cuidar. Então, muitas coisas, hoje nós vemos e meu Deus, mas essas coisas parece que não existiam. Nós não tínhamos ciência. Hoje nós estamos mais lúcidos dessas coisas, consequentemente, mais comprometidos na solução. Mais comprometidos.
O ignorante não tem esse compromisso. Aquele que desconhece, uma criança, não tem esse compromisso ainda. Mas aquele que já enxerga está comprometido em ajudar a solucionar. Quem sabe não é essa a nossa tarefa nessa reencarnação? Colaborar com esse mundo melhor para todos, solucionando aqui e ali o que estiver ao nosso alcance. Então continua Emmanuel a dizer que sugeriu retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno dos ensinos de Jesus. No entanto, agora, então vamos ver, tudo isso Jesus sabia. Ele conhecia os seres que estavam diante dos seus olhos. Ele é o nosso governador planetário. Ele é o enviado de Deus para nos guiar. Então está ali, no entanto, sustentou a unidade divina. Deus é um só para todos. Era a sua afirmativa. Ele sustentou a unidade divina a fim de que todos os aprendizes, porque tem aqueles que não se colocaram na condição de aprendizes, mas aqueles que já estão na escolinha da vida, na escolinha da Boa Nova de Jesus, todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria. Cuidado! Criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei. Provisoriamente! Porque ninguém vai conseguir trair para sempre. A imortalidade nos garante mudanças. Tudo que estiver errado agora é provisório, é passageiro, por isso tudo passa. Então, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, porque muitos param, emperram no meio do caminho, ensaiar a guerra e a destruição. Tudo isto é possível. Contudo, mesmo fazendo tudo isso, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia. Jesus diz: no final, haverá um só rebanho e um só pastor. Nós podemos fazer todas as trapalhadas, todas, mas teremos obrigatoriamente que nos encaixarmos dentro desse plano das verdades eternas, que teremos que nos ajustar, entrar na harmonia do universo, no ajuste da perfeição. Então, por conta disso, todos, sem exceção, se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus e o Senhor é um só. É uma linda página para as nossas reflexões. Então, estamos em cima do nosso horário, vamos à nossa prece, nosso copo d'água está aqui, para o qual pedimos todas as bênçãos, que possam ser energizadas as águas, colocadas em cada uma os fluidos que as pessoas necessitam para a sua saúde, seu equilíbrio, sua paz, sua harmonia, a força para vencer as dificuldades. E vamos à prece de Bezerra de Menezes, nosso representante junto a Jesus. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos,
Dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, para que tenhamos discernimento e força, especialmente para vencermos a nós mesmos e assim venceremos o mundo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente com as reflexões a respeito da obra Vidas Vazias. Muita paz, muita luz, uma boa noite a todos.